Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite nas nossas pastorais. Nós temos estudado o Catecismo de Heidelberg estes dias, enquanto estamos aí distantes, ou com as nossas atividades presenciais suspensas. E hoje nós vamos para a pergunta de número 10. Para recapitular, nós vimos na semana passada, na quinta-feira, a pergunta de número 9, que questiona se Deus age de forma injusta em exigir do homem ou requerer do homem algo que ele não pode cumprir, não é? Nós vimos que, de fato, o Senhor criou o homem bom e apto para cumprir a sua vontade. Então, por motivo da sua própria desobediência, ele torna-se culpável diante de Deus. Logo, não há injustiça da parte de Deus. Ele ordena algo que era plenamente possível e torna-se, então, um problema após a queda. Então, hoje o homem não pode cumprir a vontade de Deus, mas quando o Senhor a instituiu e lhe ordenou, ele podia cumprir. Ele tinha o que nós chamamos de arbítrio, livre arbítrio. Pergunta de número 10, na verdade, segue-se, é a seguinte: permitiria Deus que uma tal desobediência e apostasia ficasse sem castigo? O que é colocado em xeque nessa pergunta é também a justiça de Deus. Assim como a pergunta de número 9, ela coloca a justiça de Deus em ordenar algo que aparentemente não se pode cumprir, se Deus é injusto nesse sentido, e nós vimos que não, ele não é. A outra forma de se verificar a justiça de Deus é, então, se houve uma desobediência, uma violação da sua vontade, ele seria injusto não agindo em conformidade com o seu próprio caráter, ou não levando em consideração esta falta, não sendo justo no que diz respeito a essa desobediência? E a resposta à pergunta é certamente que não, pois tanto o nosso pecado original quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. A pergunta de número 10 continua a sua resposta dizendo o seguinte: por isso ele os castigará com justo juízo, agora e eternamente, conforme declarou: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É o texto que está escrito em Gálatas, no capítulo 3, o versículo 10. Então, novamente, nós vamos tratar um pouco sobre a justiça de Deus. Vimos que não há injustiça em o Criador requerer que a sua vontade fosse cumprida, e ele, tendo feito o homem apto para cumprir a toda a sua vontade, no momento em que o homem o desobedece, ele torna-se, então, culpado, então, merecedor de toda a condenação que o Senhor já havia ali, inclusive, anunciado. A morte foi prometida quando o Senhor dá o preceito a Adão, e Adão, mesmo assim, ignora a vontade do Senhor e age e desobedece a Deus. A questão, então, gira em torno da justiça de Deus para com este pecado que agora está na humanidade. Deus, ele age, ou essa apostasia fica sem castigo? É muito importante, meus irmãos, que nós tenhamos em alta estima a justiça de Deus e a sua santidade. Hoje em dia, nós temos muita dificuldade no meio evangélico no que diz respeito a uma ideia de um Deus que ele pune, ou um Deus que se ira. Deus que é descrito na grande maioria dos movimentos evangélicos modernos é um Deus que ele é amor. Logicamente, nós sabemos que Deus é amor, sim. Na verdade, o amor é uma característica intrínseca e é uma das perfeições do nosso Deus, Mas não podemos ignorar toda a sua vontade revelada, não podemos ignorar toda a sua santa palavra, que o apresenta como sendo um Deus um tanto mais complexo do que uma descrição simplista, amorosa, emotiva, quase que maternal, de um Deus que fecha os olhos para a impiedade, fecha os olhos para a iniquidade, ignora os pecados, porque tanto ama, que torna-se injusto.
Este não é o Deus que nós servimos. Não, nosso Deus, ele é justo, e tendo prometido justa condenação para a desobediência, ele não tem outra alternativa que o mantenha santo e justo, a não ser cumprir a sua própria palavra. Então, morte é o resultado da desobediência. Nós vimos que isso se estende sobre toda a humanidade. Na verdade, Deus, ele abomina o pecado de forma tal que não apenas o pecado original é abominável, mas todos os nossos pecados e os pecados que seguem a este pecado original, eles são abomináveis ao Senhor. Veja, por exemplo, o que diz o texto dos Salmos, o Salmo de número 5, ao versículo 4 até o versículo 6. Diz o seguinte: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. É nítido na palavra de Deus, e quando nós olhamos para a sua própria lei, que nós encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 20, é notório que o Senhor Deus, ele ama a justiça e ele pune a iniquidade. Nós sabemos que toda transgressão da lei de Deus é pecado, e sabemos também que o salário do pecado, o justo salário do pecado, da transgressão da lei de Deus, da desobediência à sua santa vontade, como diz a própria Escritura, o salário por este pecado é inevitavelmente a morte. Então Deus, ele é um Deus perfeitamente santo, e sendo perfeitamente santo, ele está constante e eternamente irado com toda a iniquidade. Ora, meus irmãos, isso é muito importante, porque aparentemente a fé cristã ela é meio que um quebra-cabeças, né? Toda e qualquer parte de alguma doutrina que seja mal encaixada, ela vai dar brechas e vai causar um conflito de interpretação. Veja bem, se nós tomamos como pressuposto este Deus que é amoroso, que tanto ama, que ignora os nossos pecados, praticamente, algumas pessoas dizem: Deus não quer saber disso, não quer saber daquilo, ele quer ser teu amigo, não é? É um Deus que ele não se incomoda com a imoralidade, e a sua palavra parece que é desvinculada da sua pessoa, porque diz: eu creio que Cristo é o Filho de Deus, eu creio em tal coisa e tal coisa, mas aí a sua palavra não é levada em consideração. Essa palavra que adverte contra a iniquidade, essa palavra que condena o pecado, essa palavra que ordena deveres a um povo que de fato serve a este Deus. No que diz respeito à sua justiça, se nós não entendemos esta questão da justiça de Deus, nós vamos entrar em um conflito, né? como essas pessoas que tem um Deus que ele só é amor, e ele não está nem aí para o que você faz, ele não está nem aí para a sua vida, a forma que você vive, e no final das contas, ele é tanto amor que ele vai perdoar, ele tem de perdoar, senão seria uma contradição à sua própria personalidade amorosa, né? A ideia de muitas pessoas, né? Algumas pessoas chegam a dizer: o Deus que eu creio, ele não vai mandar ninguém para o inferno, porque o Deus que eu creio, ele é amor. Há uma desconexão deste Deus com a sua vontade revelada. Ou este Deus que você serve, ele não é o autor das Escrituras Sagradas, ou ele é um Deus imaginário, é um Deus que você criou. A Bíblia é a palavra de Deus, ou ela não é a palavra de Deus. Mas tomando a palavra de Deus como fonte de inspiração e de instrução, nós vemos um Deus justo e santo, que condena toda iniquidade, não toma por inocente o culpado, e não pode se zombar deste Deus, não pode enganar este Deus, usar de artifícios, e isso nós vamos encontrar por toda a Escritura, pessoas que mentiram para Deus, que tentaram dar um jeitinho e mudar o que o Senhor havia ordenado. O Senhor Deus vai dizer que ele prefere a obediência do que sacrifícios e holocaustos. No caso de Ananias e Safira no Novo Testamento, eles mentiram ao próprio Espírito Santo de Deus, e o Senhor agiu com severidade contra eles.
Então nós não podemos desconectar as partes. Nosso Deus é justo. E aí quando você pensa a respeito desse tipo de Deus que é inventado pelo evangelicalismo moderno, você não consegue entender nem qual é o papel e a importância do mediador, do Cordeiro de Cristo Jesus. Porque muitos tomam Cristo apenas como um bom exemplo, como um homem bom, uma prova de amor, e não conseguem entender que o Cristo prometido, ele tem, inclusive a sua promessa tem um lugar específico, ele já é prometido lá no Éden, após a queda, já vinculando aí como sendo uma solução para este problema que havia surgido com a desobediência. Então, quando o Senhor Deus está sentenciando a humanidade por causa dos seus pecados, ele promete um redentor. E perceba a necessidade de um redentor. Maldito todo aquele que não vive de acordo com toda a lei. É o texto de Malaquias. Todo aquele que peca, que comete pecado, é maldito. Levando isso em consideração, nenhum homem pode ser recebido como bom na presença de Deus, porque não consegue cumprir toda a sua vontade. Nenhum homem pode ser redimido pelas suas próprias obras, porque ele não consegue cumprir e guardar todos os mandamentos. Por isso nós entendemos que ali o Senhor Deus promete um redentor, e esse redentor ele vem, ele cumpre perfeitamente toda a lei, e aí ele paga um preço que não estava sobre ele necessariamente. Não era pecado de Cristo, Cristo era aquele que cumpriu perfeitamente a lei, que não tinha pecados. E aí você se pergunta, por que Cristo teve que morrer? Para ser um exemplo de altruísmo? Ou para dizer, você também consegue? Você também pode, assim como eu guardei toda a lei, você pode. Será que é isso? Ora, meus irmãos, nós sabemos que não. Nós já nascemos em pecado, já fomos concebidos em pecado. Cristo não. Cristo é uma obra extraordinária do Espírito Santo de Deus. Ele nasce sem pecado, ele vive sem pecado, ele morre sem ter cometido pecado por causa dos nossos pecados. E aí entenda a justiça e a misericórdia de Deus. A misericórdia está em ele enviar o Redentor. A justiça está em ele condenar o pecado. Só que aí entra o caráter substitutivo do mediador. O nosso pecado, ele é posto sobre Cristo e ele é condenado pelos nossos pecados. É a linguagem do profeta Isaías. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ele morreu não apenas para vencer a morte, não apenas para provar o amor de Deus, mas ele precisou morrer porque a morte é necessariamente a consequência do nosso pecado. Lembra que a promessa de Deus a Adão é que se desobedecesse, morreria. Então Cristo, ele morre a nossa morte que nos estava prometida, que nos era devida por conta do nosso pecado original e também dos nossos pecados, os quais nós cometemos, né? Aí tudo parece fazer sentido. Nós temos o amor de Deus sendo manifesto na pessoa de Jesus Cristo, nós temos a misericórdia, a graça de Deus sendo manifesta na pessoa de Jesus Cristo, mas temos também a justiça de Deus sendo vindicada por intermédio da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Há uma harmonia perfeita nisso tudo, não é? Nosso Deus, ele está irado contra o pecado, ele não ignora pecados como se eles não existissem, não. Por que nós somos perdoados? Por causa de Cristo. Ora, até o nosso arrependimento, eu não me recordo quem afirma isso, mas eu li há algum tempo atrás e é bem verdade, como somos tão corruptos, até o nosso arrependimento, o nosso profundo arrependimento, muitas vezes não, sempre, ele está maculado pelo pecado. O nosso próprio arrependimento é pecaminoso. Quantas vezes nós não pranteamos de fato o nosso pecado? Às vezes, e na maioria das vezes, nós choramos os malefícios que recebemos, ou a vergonha que passamos, mas não há tristeza porque nós transgredimos a vontade de Deus.
Então, por que somos perdoados? Por causa de Cristo. Porque a justiça de Deus é satisfeita na pessoa bendita do nosso Redentor, o Senhor Cristo Jesus. Ele é sim a prova do grande amor de Deus, mas é também a prova da grande justiça de Deus. E então nós chegamos a uma conclusão também, diferente daquele Deus inventado pelo evangelicalismo moderno que não se ira, que não condena, que não pune pecados. O Deus que é revelado nas Escrituras, ele condena e pune pecados. Nós vamos encontrar no Novo Testamento o próprio Cristo falando sobre o inferno muitas vezes, falando sobre a existência do inferno, a inevitabilidade do inferno. Então sim, pessoas irão ao inferno, serão condenadas ao inferno, eles foram preparados para isto. E como então entender tudo isto? Deus é glorificado tanto na sua misericórdia, como é glorificado também na sua justiça, na sua retidão, na sua santidade. Não se engane, nenhum homem vai para o inferno sem receber justa punição. Nenhum inocente irá ao inferno, nem também nenhum justo irá ao céu. Em que sentido? Não pela sua justiça própria, mas aqueles aos quais Deus amou, usou de misericórdia, escolheu em Cristo Jesus, os salvou pela graça mediante a fé. Eles, por causa de Cristo, da misericórdia e do amor de Deus, eles são considerados santos, e não pelos seus méritos, mas exclusivamente pela soberania, a vontade, a bondade e o amor de Deus, eles são redimidos em Cristo Jesus. Para que nenhum se glorie, para que ninguém tenha do que se gloriar. Deus, ele manifesta a sua misericórdia e ele será eternamente louvado pela sua graça e a sua bondade, mas ele manifesta também a sua santidade e a sua justiça, e ele será louvado pela sua justiça. Mas longe de você pensar que o inferno é um lugarzinho, um reino de Satanás, toda iniquidade será punida. A própria iniquidade de Satanás e da terça parte de anjos que caiu com ele, todos eles serão lançados no lago de fogo. Essa é a linguagem das Escrituras, O próprio diabo e seus anjos, eles serão punidos. Satanás não reinará no inferno como sendo o seu reino. Não, ele será punido pelos seus pecados também. Deus vai manifestar a sua justiça também nisto. Então, Deus não vai deixar a impiedade e a iniquidade sem justa punição. E o que isso tem a ver conosco hoje? Ora, se você é alvo do amor de Deus em Cristo Jesus, nasceu de novo, entenda, Deus odeia o pecado. Apenas por causa da morte e do sofrimento do nosso Redentor é que nós somos aceitáveis diante de Deus. Então, é inadmissível que para nós que entendemos isto, nós tratemos o pecado como sendo algo ao qual nós sejamos indiferentes, que não nos incomode, que não nos cause tristeza, que não nos cause dor, que não nos leve ao arrependimento. Nós não podemos ignorar isto, porque sabemos que o nosso Senhor padeceu e foi ferido por causa destes pecados. E para aqueles que não estão em Cristo Jesus, para aqueles que não nasceram de novo, enquanto há vida há esperança, mas a mensagem é: a parte de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há redenção. Fora de Cristo não há perdão de pecados. Todos os homens pecaram, estão incapazes de agradar a Deus. Apenas por intermédio de Cristo há salvação. E o evangelho que nós pregamos é justamente esse. Há um Deus santo e ele está terrivelmente irado contra toda impiedade, mas este Deus, ele envia o seu único filho, não apenas para trazer a paz e amor à terra, mas para nos redimir dos nossos pecados, para nos salvar efetivamente. Então não se esqueça disso.
Deus, ele pune com justiça todo pecado. Mas nós encontramos graça e perdão somente por intermédio de Cristo. Não tratemos o pecado como algo de menor importância. Não que ele seja valoroso, mas nós precisamos estar atentos que ele não encontre morada em nossos corações, que ele não encontre frequência na rotina das nossas vidas, que ele não seja acalentado ou escondido, mesmo aqueles pecados que os homens não têm conhecimento, às vezes que o nosso próprio cônjuge não sabe, mas Deus sabe. Deus conhece. Arrependa-se do seu pecado. O Senhor odeia o pecado, condena não apenas o pecado, mas todo aquele que comete pecado. O Senhor nos dê graça, meus irmãos, de entendermos isso, tanto a seriedade da necessidade de santificação, que isso é possível apenas no nosso Senhor Jesus Cristo, como na infinita graça de Deus, que é manifesta por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado a Deus pela Tua justiça e também pela Tua misericórdia. Ensina-nos, ó Deus, a amar a Tua lei, cientes, ó Deus, que apenas por meio de Cristo Jesus nós nos tornamos amados do Senhor. E por isso nós te louvamos, ó Deus. E rogamos que o Senhor nos sustente nesta luta contra o pecado, para que de fato nós possamos ser moldados à imagem do nosso Redentor. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, agora, logo mais à noite, nós vamos tentar fazer um momento de comunhão, através do aplicativo Zoom, Z-O-O-M. Você procura aí no Android, no iOS, procura o aplicativo, baixa, instala no seu celular, que logo mais às 8, 8h30, eu vou mandar o link no grupo da igreja, e aí clicando no link você vai entrar numa sala de reunião onde nós podemos nos ver, nos ouvir, conversar, compartilhar motivos de gratidão, pedidos de oração, e é um momento mais para confraternização mesmo, não é um culto, é um momento de nós nos revermos, estarmos juntos, mesmo que usando apenas estes recursos que hoje se tornaram necessários. O Senhor vos abençoe, uma boa noite a todos.